Boa noite a todos, todas. Nosso abraço. Temos a lição do livro por nós, Preserva a Ti Próprio, escrita por Emmanuel, através do nosso Chico Xavier. Vai e não peques mais. É o ensino de Jesus que consta do livro de João, capítulo 8, versículo 11. Nos diz o nosso Emmanuel: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântano. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós mesmos, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. É mesmo. Portanto, Ivo fará o nosso comentário. Uma noite de paz para todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos pensar, ou tentar pensar com Emmanuel, porque Emmanuel sabe pensar com o Cristo. Então é um bom caminho para todos nós. Essa expressão, vai e não peques mais, 4 palavras, ela está no fecho de um ensinamento que João nos traz no seu Evangelho, um dos ensinamentos relacionados aos ensinos de Jesus, permitam a redundância. Vale a pena que a gente recorde, vai e não peques mais. Resumidamente, é a história daquela mulher que foi surpreendida e acusada por estar em adultério. Ela é trazida por um grupo de saduceus, de escribas e de fariseus, para que se cumpra a lei, se cumprisse a lei de Moisés, que era o apedrejamento. E quando chega na praça, em determinada praça,
possivelmente próximo ao Templo de Jerusalém, Jesus estava ensinando, sentado, ensinando ao povo, transmitindo a sua boa nova. Então, mais uma vez, eles se aproveitam da oportunidade para, digamos assim, como em outras vezes, testar Jesus, expor Jesus a uma situação semelhante àquela de lícito pagar um imposto a Roma, e chega para Jesus e diz que aquela mulher foi surpreendida dessa forma e que a lei, Moisés mandava o apedrejamento. E o que é que ele dizia? Diz João, anota João, que ele baixou a cabeça e ficou escrevendo na areia, o que significa que ele estava sentado, né? Sentado e muita gente ao ouvi-lo. E se demorou nessa postura. Os exaltados homens, todos eles homens, se impacientaram e cobraram dele uma posição. Ele se ergue e usa aquela expressão muito conhecida por todos nós, dos ensinamentos evangélicos. Aquele dentre vós que não tenha nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Voltou a baixar a cabeça e continuar no seu ato de escrever no chão, na areia. E permaneceu assim. Depois de um certo tempo, ele levanta a cabeça, se dirige para a mulher, se levanta e diz para a mulher: aqueles que te acusam, que deles? Em outras palavras, onde é que eles estão? Eles te julgaram, mais ou menos isso. Ela disse: não sei, nada foi dito. Então, eu também não te julgo, no sentido final. E diz em seguida: vai e não peques mais. A última frase de 4 letras que compõe essa narrativa. E o que é interessante, que Emmanuel, na nossa primeira observação, ignora toda a narrativa. Não, ele nos traz isso aqui, não vai, não peques mais, e não toca em nenhum momento no curso do evento. Não explica sobre se a lei de Moisés era justa ou era injusta, não fala do estado emocional dos homens, que estavam ali todos com pedra na mão para apedrejar a mulher. Não entra em consideração se o ato que ela cometeu era lícito ou não era ilícito, de forma assim direta, ele não entra em consideração, apenas pergunta pelos acusadores. E, como ninguém acusou, que se diz o que eles todos, Jesus jogou, digamos, no colo, na consciência de cada um, quem nunca pecou, né? Mas ele nem isso comenta, apenas se dirige à mulher: eu também não te julgo, ou melhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. É a partir daí que Emmanuel abre para nós um outro campo de raciocínio, de análise, sem ignorar, sem desconsiderar o outro, apenas não entra, não faz nenhum comentário direto sobre a narrativa de João, do evangelista. E nos traz esse texto, onde ele traz para nós, nos convida a refletir sobre a nossa relação com as coisas da vida, e começa falando sobre a natureza, as coisas da natureza, como nos posicionamos. Aí se refere à semente, se refere à árvore, à fonte, né, à água, à terra, né, às flores, até a própria enxada. Tudo isso se refere à nossa relação com a natureza, ao nosso dia a dia, à nossa convivência. Mostrando o quê? Que se nós não fizermos da forma adequada, não soubermos nos utilizar desses recursos que a natureza, que Deus nos proporciona, que a natureza nos proporciona, então, tem consequências e que não são boas. Não teremos o devido aproveitamento, por exemplo. A terra, mesmo que seja boa, se não for aproveitada, se não for bem cuidada, não terá a erva daninha tomar conta, não oferecer frutos que sejam úteis para nós.
a fonte, né? Se não for cuidado, vai secar, e por aí ele vai, nessa linha de raciocínio, trazendo para nós exemplos da nossa vida diária, trazendo para nós para que reflitamos assim, o que é a vida e como valorizar as coisas da vida. Digamos assim, tentando alinhar isso com o que devemos nos precaver na nossa forma de viver em relação às coisas. Chega até a falar, sai da natureza para se referir, digamos assim, à nossa relação com o próximo. Se eu não cultivo as minhas amizades, certamente os meus amigos se distanciarão de nós, né? Se eu não puder. É a relação humana, a relação da... Antes, essa série de coisas anteriores, ele traz uma relação entre o homem e a natureza, as coisas do dia a dia que a natureza nos proporciona. Mas eles falam sobre a relação do homem com o próximo, nesse campo da amizade. E mais além, do homem com a ciência e também com o próximo. Quando ele nos diz que se nós não fizermos do bom uso do medicamento na dosagem adequada e também nos horários adequados, aquele medicamento que não é prescrito por um irmão nosso, que é um ser humano, é um médico, né? Então, continua no campo da relação humana, e aí, adentrando no campo da ciência, nada acontecerá de bom para nós. Nós sofreremos as consequências, ou melhor, a consequência de não efeito positivo para o nosso corpo, para o nosso organismo. Mas aí é como se você estivesse nos preparando para um convite a uma reflexão de mais profundidade. Aí ele vai nos referir, assim também é a graça divina. Como nós devemos nos posicionar e como agimos com relação às bênçãos que recebemos de Deus, que recebemos dos céus. A começar pelos conhecimentos que recebemos. Os conhecimentos que nos chegam e que são necessários, são úteis para o direcionamento da nossa vida, para nos conduzirmos para um norte, termos uma diretriz na vida. Nós recebemos esses conhecimentos. Primeiro, vamos ter como ponto de referência o próprio Evangelho de Jesus. A partir do Evangelho, vamos tomar por base. Mas os ensinos dos Espíritos, nós temos a doutrina espírita como esse acervo extraordinário. Os ensinamentos que os Espíritos nos trazem a todo instante, nas casas espíritas, as intuições que recebemos, o trato que nós recebemos dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiães, se tudo isso que nos é proporcionado, aí como ele diz, se nós não fazemos um bom uso de tudo isso, não guardamos em nós, não preservamos esses conhecimentos, esses recursos em nós, e não damos continuidade, assim como se nós não dermos continuidade às coisas que cuidam das coisas da terra, ou no trato das coisas da terra, se não dermos continuidade, por mais que os espíritos se movimentem, por mais que os espíritos se esforcem em torno de nós, visando nos ajudar, nada feito. Porque nós não fazemos a nossa parte. Nós não estamos nos preservando. A começa que seria a partir de preservar em nós esses valores, esses sentimentos, essas inspirações, essas coisas que norteiam devem nortear o nosso comportamento. Vamos tomar um exemplo, quando nós somos atingidos por problemas de saúde, em maior ou menor escala, se nós não nos cuidarmos bem, ou mesmo que recebamos os benefícios e tenhamos a recuperação imediata, mas se nós não valorizamos a experiência que tivemos e continuamos nessa diretriz de preservarmos o nosso corpo, de preservarmos a nossa integridade, e vamos voltar aos mesmos erros, às mesmas práticas de antes, o que é que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco é aquilo que nos vai, digamos assim, que são consequências desastrosas. Então, quando diz preserva a ti próprio, é valorizar esses recursos que a vida nos proporciona, os conhecimentos e ensinamentos. Então, voltemos a Jesus, ao vai e não peques mais. Aí, talvez, nós, depois de refletirmos sobre essas considerações de Emmanuel, vamos entender que Emmanuel, sem fazer nenhuma referência ao texto de João, ao conjunto do texto,
ele traz o sentido verdadeiro do contexto para dentro disso aí, para o que ele nos falou, sem fazer uma explicação desse detalhe, porque vai e não peques mais, eu sei. Quando ele diz à mulher, vai e não peques mais. Se você errou, né? Não cometa mais o que você vinha cometendo, não cometa mais o erro de antes, o equívoco de antes, porque, né, consequências virão. Então, a gente percebe o quê? Que ele está dizendo para ela o quê? Se você efetivamente cometeu esse equívoco, teve esse comportamento danoso em termos sociais e que poderia lhe causar a morte, até pelo apedrejamento, não repita, porque se repetir, em outras palavras, você vai arcar com as consequências. Então, para nós, o que Emmanuel quer dizer? Devemos valorizar as coisas que a vida nos proporciona e, utilizando da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreensão, entender esta mensagem, não repetirmos as mesmas coisas, muitas coisas que muitas vezes repetimos nas nossas experiências de vida. Então, não pequemos mais, ou seja, não repitamos esses erros por causa, em função das consequências. E ele arremata dizendo assim, o médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. É a lei de causa e efeito, né? Então, a lei de consequência. Então, essas considerações de Emmanuel me faz lembrar, e eu quero trazer aqui para comentar, uma página de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, onde ela comenta a cura do paralítico em Cafarnaum, na casa de Pedro. Aquele homem que foi trazido e que para chegar na casa, para entrar, para chegar diante de Jesus, tiveram que subir pela lateral da casa, chegaram ao teto, abriram um espaço no teto e desceram ele, acho que um quadro segurando na caminha dele, né? Em cordas, para ele ficar diante de Jesus lá dentro. Por quê? A sala estava tão cheia, a casa estava tão cheia, que não tinha espaço para ninguém se movimentar, entrar ou sair. Então, porque Jesus tinha chegado em Cafarnaum. E as notícias de que ele tinha chegado correram rápido, foram correndo. Então, todo mundo vinha trazendo, todos os doentes de toda a natureza, e eram eles que estavam ali buscando, cada um buscando a solução para o seu problema. E este rapaz, que havia se tornado paralítico há determinado tempo atrás, aí entra a narrativa de Amélia Rodrigues, e muitas vezes, como ela mesma diz no seu livro, que ela adentra em considerações que não estão nas letras do Evangelho, mas coisas que ela recolheu no mundo espiritual, nas tradições do mundo espiritual. Então, entra a poetisa, entra a escritora, entra a mestra Amélia Rodrigues, com os seus recursos literários, e faz acréscimos. Então, dentre eles, ele diz o seguinte, que aquele homem narra a sua história, ele narra a sua história posteriormente, a respeito do que aconteceu com ele. Em resumo, ele que vivia abandonado, quando soube que Jesus estava na casa de Pedro em Cafarnaum, ele se virou para que alguém levasse ele até lá. E conseguiu que seus amigos o levassem. E dessa forma, ele, chegando lá, não tinha como entrar, mas ele insistiu e arranjaram esse jeitinho, ele entrou e desceu. Então, existe lá o diálogo de Jesus com ele, né, naquele ambiente estavam as dezenas e dezenas de pessoas necessitadas, cada um buscando a solução do seu problema, mas estavam também fariseus, saduceus, que foram ali para poder fazer intriga, para poder observar e sempre conspirar contra ele. E ali se desenrola aquele fato que ele realmente cura o rapaz, ele tem uma série de diálogos, aquela coisa toda. Então, depois daquilo, o rapaz vai embora, né? Se dá a cura do paralítico. Mas por que eu trago isso? Porque a Amélia Rodrigues acrescenta. Diz ela que naquele dia, ao término do dia, no final da tarde, Pedro, empolgado, feliz, até porque isso acontecia na sua casa, ele contempla aquele monte de gente, observou tantas curas, tantos acontecimentos, inclusive a cura desse rapaz, mas ele observa que Jesus estava já
cansado, demonstrava um semblante de palidez, uma certa exaustão. Então, ele, naquele estado que ele estava, ao mesmo tempo que ele se sentia feliz pelos sucessos que ali ocorreram, ele percebe, ao trocar o olhar com o mestre, que o mestre precisava repousar. Então, ele interfere e anuncia a todo mundo que ali, vamos encerrar aqui o nosso trabalho por hoje, né? Que o mestre precisa repousar, descansar. Então, ele encerra aquela série de atendimentos e Jesus se afasta e Pedro o acompanha. E pelo fundo da casa de Pedro, ele chega à beira do lago, à beira-mar. A casa de Pedro era um pescador, e sua casa ficava na beira do mar. Então, ele senta numa árvore, Jesus senta na raiz de uma árvore, na beira do mar, de Genezaré, do mar, né, da Galileia, né? E ali fica a refletir, entra em meditação, né? E aí, como a escritora e poetisa diz assim, começa a descrever certas coisas. E Pedro começa a contemplar Jesus. Naquela contemplação, ele vai observando assim, dentre todos os aspectos, né? Aí como se disse assim, mas como é belo o Rabi, né? A beleza que ele irradiava. Então ele observando aqueles aspectos, entra também, procura entrar em estado de reflexão, de meditação. Mas depois de um certo tempo ele volta a olhar de novo para Jesus e vê que Jesus estava com os olhos envolvidos em muitas lágrimas. Ele disse, Senhor, o Senhor chora de alegria, de felicidade? Porque tantas coisas boas aconteceram hoje, tanto sucesso, tanto êxito. E Jesus disse, não, Pedro, eu choro eu estou com sentimento de melancolia, de tristeza, porque nesse momento, Natanael, curado, Natanael se encontra numa estalagem, envolvido por muitos amigos eufóricos e mulheres infelizes, a narrar a sua história, a narrar toda a sua história e o êxito, o sucesso que lhe causou. Mas, Senhor, houve a cura, Pedro recorda todos os acontecimentos, nem tudo, nem todos, nem eles me entendem agora, não compreendem isso, Pedro. Eu choro, as minhas lágrimas são, de certo modo, de tristeza, não de felicidade. Por quê? Porque, de certo modo, se encaixa essa narrativa com algo que o vai e não peques mais. Porque Jesus diz para quê? Assim como Natanael, muitos outros foram curados, recuperaram a voz, recuperaram movimentos e tantas outras coisas, recuperaram a audição, mas estão cometendo os mesmos equívocos de antes e vão enfermar novamente. Então, as consequências virão na prova. Eles não conseguem entender o alcance das bênçãos recebidas. Aí, Emmanuel, quando ele fala, as dádivas divinas, as bênçãos divinas que nos chegam, procuramos preservá-la em nós. Valorizar a bênção, os dotes, os dons que nos foram, não só os dons, melhor dizendo, talvez seja assim, os donativos que nos chegam em termos de espiritualidade e que se refletem no nosso corpo e se refletem na nossa alegria e nossa felicidade íntima. Mas é preciso que nós perseveremos e nessa postura para que ocorra essa síntese que Emmanuel nos mostra. Ou seja, preservemos-nos a nós mesmos. Preserva-te a ti mesmo. Aí vem o ensino de Jesus lá atrás. Vai e não peques mais, ou seja, não cometamos os mesmos equívocos que sempre cometemos. Essa me parece que esse é um dos aspectos que essa mensagem nos traz, que nos convida a refletir. Que Jesus nos abençoe. Sim, sim.